Assalto a banco com reféns termina em prisão de 9 criminosos em São Paulo. A economia brasileira cresce 1,1% em 2018 e repete patamar de 6 anos atrás. Exclusivo. A defesa entrega ao Ministério Público as explicações do ex-assessor de Flávio Bolsonaro sobre movimentações financeiras atípicas. Queiroz se comprometeu a fornecer nomes e endereços de assessores contratados na base eleitoral. Suspeito de operar propina para o PSDB é condenado a 27 anos de prisão por formação de cartel. O presidente Jair Bolsonaro admite negociar idade mínima para mulheres e benefício para idosos na reforma da Previdência. O Ministério Público pede e a Justiça determina a interdição do Sambódromo do Rio por falta de segurança. A reunião de Donald Trump com o líder da Coreia do Norte fracassa e termina antes do previsto. Novatos dominam a lista de convocados para os amistosos da seleção brasileira em março. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. O dono de um mercadinho em São Paulo reagiu a um assalto e trocou tiros com os bandidos. Ele matou um, mas também acabou morrendo. A vítima tinha posse de arma e sempre tentava espantar os ladrões a tiros. Reportagem de Fábio Diamante. Uma quadrilha de assaltantes invadiu uma agência bancária e fez 4 funcionários reféns na Zona Sul de São Paulo. A polícia estava na região e impediu o assalto. O tiroteio assustou os moradores. Oportunamente. Um policial civil apontado como consultor de segurança do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi preso hoje suspeito de extorquir dinheiro de comerciantes na Baixada Fluminense. Flávio Paca é atirador de elite e foi candidato a deputado federal na eleição do ano passado. O senador Flávio Bolsonaro disse que sempre atuou na defesa da segurança e que aqueles que cometem erros devem responder pelos seus atos. Foi enterrado hoje no Rio o corpo do maquinista que morreu ao ficar mais de 7 horas preso às ferragens depois de uma batida de 2 trens. Rodrigo da Silva. O mês de fevereiro termina como o mais chuvoso dos últimos 15 anos em São Paulo. Durante os temporais desta semana, mais de 1.000 árvores caíram em toda a região metropolitana, deixando muita gente sem luz. A Enel disse que os clientes têm até 90 dias para pedir indenização por problemas causados pela falta de energia elétrica. Em relação à queda de árvores, a concessionária afirma que só realiza as podas com autorização da prefeitura e que segue um manual elaborado por engenheiros florestais e agrônomos. O cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, divulgou hoje um vídeo em que diz estar com a consciência tranquila. O ex-governador Sérgio Cabral acusou o religioso de participar do esquema de desvio de dinheiro público durante o governo dele. Para 1,5 bilhão, 2 anos depois. A diretoria da ProSaúde informou que colabora com as investigações das denúncias de desvio de dinheiro público. O SBT Brasil tentou entrar em contato com a representação da Santa Sé no Brasil, mas ninguém atendeu as nossas ligações. E nós não conseguimos falar com o advogado do ex-padre Wagner Portugal. O governo de Roraima negocia com aliados de Nicolás Maduro a reabertura da fronteira com a Venezuela, que está bloqueada há uma semana. O presidente Jair Bolsonaro recebeu hoje em Brasília o líder da oposição e presidente autodeclarado da Venezuela, Juan Guaidó. Bolsonaro disse que o Brasil não poupará esforços para que a democracia seja restabelecida no país vizinho. A defesa do assessor parlamentar Fabrício Queiroz apresentou ao Ministério Público esclarecimentos sobre as movimentações financeiras que foram consideradas atípicas. O documento revela que funcionários da Assembleia Legislativa do Rio repassavam parte do salário para Queiroz e aponta como o assessor ampliou a renda. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro acatou um pedido do Ministério Público do Estado e determinou a interdição da Marquês de Sapucaí.
O repórter Fabiano Martinez está agora no Sambódromo. Boa noite, Fabiano. Bom, o que todo mundo quer saber nessa altura é se vai ter carnaval no Rio. Boa noite, Nascimento. Boa noite a todos. O carnaval aqui na Sapucaí depende de uma vistoria e de um laudo técnico do Corpo de Bombeiros. A Justiça quer que a corporação garanta que há segurança para os foliões durante o carnaval. Vãos na estrutura da arquibancada, buracos, vergalhões expostos e problemas na fiação elétrica, nas instalações elétricas, podem fazer com que a festa não aconteça. A Prefeitura do Rio e a Liga das Escolas de Samba disseram que ainda não foram notificadas, que por isso não vão se manifestar. Amanhã, escolas do grupo de acesso já começariam a desfilar por aqui. A Sapucaí tem capacidade para 75 mil pessoas por noite de desfile. E esse monte de gente pode ficar na mão, Raquel. Obrigada, Fabiano. O senador Flávio Bolsonaro diz que não vai comentar o assunto. O engenheiro Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, foi condenado a 27 anos e 8 dias de prisão por formação de cartel. Apontado como operador de propinas para o PSDB, o ex-diretor da Dersa, empresa de desenvolvimento rodoviário de São Paulo, havia sido denunciado pelo Ministério Público por fraudes na construção do trecho sul do Rodoanel. Esta é a primeira condenação de Paulo Preto na Lava Jato. Ele está preso desde o último dia 19. Procurada, a defesa de Paulo Preto não se manifestou até este momento. Mais 34 mil vagas de trabalho com carteira assinada foram criadas em janeiro deste ano, segundo o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Esse é o melhor resultado para janeiro desde 2013. Os setores de serviço e indústria foram os que mais geraram empregos. Já o comércio teve o pior desempenho. O produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas geradas no país em bens e serviços, cresceu no ano passado. Foi a segunda alta depois de 2 anos de forte queda na atividade econômica. Mas voltamos ao patamar de 2012, segundo o IBGE. Boa notícia! Voltando ao Brasil, uma comerciante que teve o corpo queimado pelo ex-marido morreu hoje em Campinas, no interior de São Paulo. O agressor também ficou ferido e está internado em estado grave. Em instantes, Tite convoca pela primeira vez o atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid. Começa a folia em Salvador. O carnaval deve movimentar R$1,5 bilhão na capital da Bahia. E a gente volta já já. O técnico Tite convocou a seleção brasileira para 2 amistosos no fim de março. Dos 23 jogadores chamados, hoje apenas 11 estiveram na Copa do Mundo da Rússia. de 2018. Foi apenas a primeira fase da Copa Sul-Americana, mas o torcedor corintiano ficou de alma lavada depois da vitória sobre o Racing na Argentina. Foi uma classificação com a cara do Corinthians.